Fala aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Nordeste em Foco aqui no canal Espaço da Bola. Vamos conversar um pouquinho sobre esse final de semana que foi muito louco, né? Principalmente ontem, jogos brilhantes de alguns times aqui do Nordeste, muitos jogos bons, né? Pra gente conversar, debater um pouquinho e vamos falar também dos jogos dessa semana que já tem fase decisiva da Copa do Brasil. Fica ligado aqui, hein? Vamos trazer uns palpitezinhos aqui também pra gente causar um pouquinho de polêmica aqui no canal também. Manda já os seus comentários aqui, pô, no canal, quais os palpites para essas partidas aí de Copa do Brasil, quem passa, quem não passa, tem Clássico Rei, então qual é a sua opinião sobre os jogos dessa semana? Já vai mandando aqui. E também, pô, se você não for inscrito aqui ainda no canal, se inscreve aqui, deixa o seu joinha, porque você ajuda o nosso trabalho a crescer, só fazendo isso, só se inscrevendo aqui no canal e deixando o like aqui. Cada vez mais o nosso canal vai estar crescendo aí com a ajuda de vocês, beleza? Mas vamos lá, vamos começar a falar dos jogos aí desse final de semana. Primeiro, na sexta-feira, a gente teve Goiás 2, Confiança 0. Confiança sendo derrotado aí. Até foi nesse jogo, se não me engano, foi o segundo gol do Goiás. Teve um lance que o goleiro tava com a bola na mão, e aí ele faz aquele gesto, né, de jogar a bola e bater pra frente. O jogador do Goiás se lançou na frente da bola e impediu esse chute do goleiro. A bola bateu no cara do Goiás e voltou para o gol. Isso não é permitido, isso é considerado um lance faltoso. Você não pode se projetar à frente do goleiro enquanto ele está fazendo esse gesto de repor a bola com os pés, certo? Isso, inclusive, é lance para cartão amarelo. O juiz não observou dessa forma, né? E acabou que o Confiança foi prejudicado nesse sentido, mas a regra não permite. Não sei se houve uma mudança nessa regra aí, mas até recentemente eu tinha visto, tinha um jogador aqui no CSA, né, que é o time que eu torço, que eu acompanho mais de perto, tinha um jogador que eu morria de raiva dele, que era o Patrick Fabiano, que toda vez ele fazia isso e toda vez ele levava amarelo. Ou seja, você não pode se projetar. Você também não é obrigado a desviar do goleiro, né? Mas você não pode ir à frente, ir de encontro ao goleiro para fazer exatamente esse tipo de bloqueio, certo? Então já teve esse lance aí polêmico já na primeira partida já, certo? Então 2-0 para o Goiás, que deu a volta por cima, né? O Goiás fez uma partida muito ruim contra o Sampaio Corrêa na estreia e agora venceu a equipe do Confiança 2-0, uma boa partida aí da equipe do Goiás. E que eu já errei, né? O palpite, eu tinha botado Confiança, gostei do jogo de estreia do Confiança contra o Cruzeiro. E aí eu tinha colocado no palpite. Vamos lá. No sábado, um jogo completamente maluco entre Red Bull Bragantino e Bahia. O Bahia abriu 2-0 com 2 gols de Gilberto, né? O segundo, um golaço do Gilberto. Eu até anotei aqui alguns comentários sobre essa partida. O Bahia tinha levado o primeiro gol anulado pelo VAR. E aí o Gilberto matador no primeiro gol, né? E no segundo, uma grande estrela, né? Puxou o marcador ali para o meio e fez um chutaço lá, chutaço mesmo. E aí o Bahia fez 2-0 nessa partida contra a equipe do Red Bull. Só que logo depois desse segundo gol do Gilberto, o Red Bull ele acabou diminuindo, fez 2-1. E no começo do segundo tempo fez 2-2, né? Empatou a partida. Na sequência, virou o jogo. Fez 3-2 na equipe do Bahia e foi algo que eu falei, né? No segundo tempo o Red Bull estava bem melhor, o Bahia deu até uma segurada a mais e eu disse, poxa, se o Red Bull empatar, ele vai virar. Não deu outra, né? Ele empatou, virou o jogo, só que no finalzinho lá, gol do Jonas, né? A equipe do Bahia acabou conseguindo, pô, esse ponto aí que é importante, um jogo fora de casa, e o Red Bull não é uma equipe fraca, não é uma equipe simples de se combater, é um time difícil, é um adversário complicado, então fora de casa foi um bom pontinho aí para o Bahia, só que fica aquele negócio, né, tinha 2-0 no placar, mas levou a virada e foi lá e buscou o empate, então pelo menos o Bahia conseguiu esse pontinho aí. E o Santos contra o Ceará, o jogo foi na mesma hora desse jogo do Bragantino e Bahia, por isso que eu não pude acompanhar, né? Só que o Santos venceu por 3-1 a equipe do Ceará e acaba que o Ceará teve uma bela de uma estreia, né? E o Santos uma estreia terrível e aí agora foi o inverso, né? O Santos conseguiu uma boa vitória e o Ceará acabou sendo derrotado. No próprio sábado, pela Série B, a gente teve um empate entre CSA e Sampaio Corrêa, um jogo muito fraco tecnicamente, só que o CSA melhor, teve mais o domínio da posse de bola, só que pecava no último terço. O Sampaio Corrêa conseguiu anular bem as peças ofensivas do CSA e o ataque do CSA é sofrível mesmo, né? Cada um dos atacantes do CSA, que começou com o Silvinho, Marco Túlio e o Yuri Castilho, cada um deles perdeu um gol imperdível, né? Então, bicho, o CSA sair decepcionado, a torcida tá bastante
revoltada com esse resultado aí, né? Mas foi um jogo que o CSA jogou melhor, assim, na defesa e no meio de campo. Só que chegava no ataque, o time era completamente ineficiente, né? Para falar um pouco também de Série C, a gente teve no sábado o Ferroviário vencendo a equipe do Altos e o Floresta empatando em 0x0 contra... Não, o Santa Cruz em casa, né? Empatando contra o Floresta em 0x0. Pulando para os jogos desse domingo, pela Série A, o Fortaleza enfiou só 5 no Internacional. Somente, só isso. O Fortaleza já tinha começado melhor a partida, jogava melhor que o Internacional, né? E tava com o time mexido, não tava nem com todos os titulares, tava com o time modificado ali. E era melhor que o Internacional. Fez 1x0, o lance lá do VAR que o juiz deu impedimento, mas o VAR marcou o gol. E no final do primeiro tempo, um lance de uma irresponsabilidade absurda de um jogador do Internacional, né, condicionou totalmente o jogo, que já era muito bom, muito favorável para o Fortaleza, que era melhor que o Internacional. O jogador do Inter foi expulso e nesse mesmo lance, na cobrança da falta, o Fortaleza fez 2x0. No segundo tempo foi um baile, foi um passeio, fez mais 2, né? Sofreu um gol ali porque já tinha relaxado e o Inter tava na maluquice, foi pra cima e acabou que o time do Fortaleza no finalzinho fez o 5º gol e assim, um massacre, velho, em cima do Internacional, um absurdo esse jogo. E no finalzinho da noite, né, o Sport jogando contra o Atlético Mineiro foi derrotado por 1x0, golaço do Hulk, né? O Hulk tá jogando demais, velho, no Atlético Mineiro. E foi mais ou menos o que eu tinha pensado, né? O Sport não conseguiria bater no Atlético Mineiro, só que foi um jogo que o Sport até teve possibilidades, conseguia trabalhar bem a bola, né? O Atlético também era muito perigoso, só que o Sport não foi uma equipe que se acovardou. Não foi uma equipe que só jogou atrás. Tentou jogar, tentou propor o jogo, só que teve dificuldades na hora de finalizar. Não criava a chance de finalizar, às vezes circulava a área sem objetividade, né? Muito pela qualidade também do Atlético Mineiro e acabou não conseguindo fazer gols, né? O Atlético fez 1x0 e venceu a partida. Ainda no domingo a gente teve um jogaço entre Cruzeiro e CRB. Vitória do CRB por 4x3. Foi um absurdo também esse jogo. O CRB faz 1x0. Aí o Cruzeiro vai pra cima, leva o empate. Faz o empate, né? O CRB faz o segundo, faz o terceiro. E aí o Cruzeiro em 2 bolas paradas empata, faz 3x3. E logo na sequência o CRB fez o 4º gol, né? Em golaço lá do Jean Patrick. Filho da peste, né? Que chutaço, bicho. E aí, o mais engraçado de tudo foi depois ver os caras daquelas rádios que fica narrando no YouTube, né? Os narradores do Cruzeiro, que narram pró-Cruzeiro mesmo, aquelas narração bem clubista. E os caras revoltados, vai tomar banho, Cruzeiro. Foi muito engraçado, velho. Foi muito engraçado. Mas, bicho, foi impressionante nesse jogo, porque o Cruzeiro durante toda a partida teve até um volume maior de jogo, só que porque o CRB, vencendo a partida, só ficava aqui, ó, opa, não preciso jogar, deixa os caras se complicar, né? E o Cruzeiro aos trancos e barrancos conseguia um gol, né, e tal, conseguiu 2 gols ali no segundo tempo de bola parada, de escanteio, né, falhas individuais da zaga do CRB, né, de marcação, só que o CRB, quando propôs um pouco o jogo, quando forçou um pouco a partida, fazia gol. Toda vez que estava empatado, o CRB passou pouco tempo com o jogo empatado. Fez um gol logo no começo, quando levou um empate, fez logo o segundo, e quando levou o terceiro gol, fez logo o 4º. Então, quando o CRB tinha o jogo para propor, era melhor e conseguia fazer os gols. Isso que me chamou mais a atenção, a fragilidade do Cruzeiro de não conseguir segurar o CRB, né? E também a letalidade do CRB quando ia para o ataque. Então tá de parabéns o time do CRB. É meu rival, mas, bicho, Nordeste é Nordeste, né? Pra cima deles e pau no Cruzeiro. Tama. Só pra gente encerrar os jogos aí desse final de semana, vocês viram que eu não falei nem da Série D, né? Só que como eu falo, são muitos jogos. A partir do próximo vídeo, eu vou começar a falar um pouco da classificação. Na próxima semana, eu vou começar a falar um pouco da classificação. Já vão ter 2 rodadas, aí a gente traz um panorama da Série D também. Na Série D, Série C, a gente teve Jacuipense 1, Tombense 1 também, certo? Não vou falar muito da classificação, até porque também é muito complicado a gente estar falando 2 rodadas só de cada jogo, mas a partir da próxima rodada também a gente já traz uma classificação, porque já vão ser 3 rodadas e tal, não sei o que, e aí a gente já tem um posicionamento diferenciado aí dos times. Série B,
Hoje tem jogo, Vitória e Náutico para encerrar aí a rodada, se não me engano, não sei se tem mais outro jogo da rodada, acabei nem pesquisando mesmo, mas não jogaram no final de semana, jogam hoje, Vitória e Náutico. E o meu palpite aí, eu até anotei aqui já os palpites, então vamos falar já com os palpites. Não deixa os palpites para o final. O Vitória vai jogar contra o Náutico, certo? O jogo já é hoje às 8 horas. Pela Série C tem Paysandu e Botafogo da Paraíba, né, também às 8 horas. Amanhã, terça-feira, já começam as decisões da Copa do Brasil. E aí depois eu dou os meus palpites, inclusive imaginando quem vai passar de fase. O São Paulo recebe o 4 de julho depois daquele jogo absurdo do 4 de julho na primeira fase, na partida de ida. Vamos ver se o 4 de julho segura o São Paulo. Vai ser interessante ver esse jogo, viu? Quarta-feira na Copa do Brasil tem a segunda partida entre ABC e Chapecoense, às 4h30 da tarde, Bahia e Vila Nova às 7 horas, Juazeirense e Cruzeiro 7 horas, Palmeiras e CRB 7 horas também. E aí a gente pula para quinta-feira, que são aí as últimas partidas aí da Copa do Brasil. A gente vai ter o Ceará e Fortaleza definindo aí quem passa de fase e o Internacional contra o Vitória. O Clássico Rei, Ceará e Fortaleza 7 horas e o Vitória joga às 9h30 contra a equipe do Internacional. Nisso daí a gente encerra já essa terceira fase da Copa do Brasil e sexta-feira a gente vem comentar um pouco sobre quem passou e quem não passou, já repercutindo também os meus palpites que eu vou dar agora. Hoje tem Vitória e Náutico e na minha opinião é um empate pela Série B. Terça-feira tem São Paulo e 4 de julho e eu acho que o São Paulo deve vir com a equipe mais completa e deve vencer a equipe do 4 de julho, apesar de estar torcendo muito para o 4 de julho, né, pelo nordestino aqui. Eu acho que o São Paulo vem mais focado, com a equipe mais titular e deve bater de frente com o 4 de julho, vencer e passar de fase. Essa é a minha opinião. Eu acho que ABC e Chapecoense, pelo a Chapecoense já ter feito um placar elástico na primeira partida, 3-1, né? Pode perder até de 2 gols, deve ir mais relaxada para esse segundo jogo. Se jogar no gás, tem chance de vencer, mas eu acho que vai ser um empate, até porque a Chapecoense deve jogar se segurando um pouco mais. O Bahia e o Vila Nova, o Bahia joga em casa e já tem a vantagem do 1-0. E eu acho que vence essa partida também em casa, passa de fase com tranquilidade. Juazeirense e Cruzeiro. Eu não acho que o Juazeirense vai ter tanta força para jogar contra o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro é uma equipe que está muito mal, perdeu os 2 jogos, né? Perdeu por Confiança, perdeu por CRB. E eu acho que contra o Juazeirense, pelo menos, o Cruzeiro deve segurar esse empate e passar de fase. Palmeiras e CRB. O Palmeiras, apesar de ter vencido aqui em Maceió, eu acho que joga com tranquilidade lá no estádio deles e deve vencer a equipe do CRB, certo? O CRB fez uma ótima partida contra o Cruzeiro, só que o Cruzeiro é fraquinho tecnicamente, né? A equipe do Palmeiras é bem melhor. Então eu acho que até o Palmeiras deve vencer essa segunda partida também. Ceará e Fortaleza, pelo que eu tenho visto dessas duas equipes se batendo, né, nos confrontos diretos. O Fortaleza tá uma equipe superior hoje, tá jogando melhor, tá propondo melhor o jogo e eu acho que o Fortaleza deve sair vitorioso. E eu acho que Inter e Vitória, o Inter segura a equipe do Vitória e acaba passando de fase aí com um empate dentro de casa. Então, galera, com os palpites dessa semana, a gente encerra aqui esse Nordeste em Foco, agradecendo a presença de vocês. E isso aí, gente. Muito obrigado pela presença no canal. Tamo junto e até nosso próximo vídeo, viu? Um abração, gente. Até mais. Valeu.